Bom, no exercício anterior, eu até esqueci de colocar aqui o seguinte: toda imagem no espelho, nesse caso aqui, se vocês perceberam, até observando ela em termos de tamanho, a imagem formada ela vai ser menor, invertida e real. Então, essa imagem aqui possui essas características pela lei de Gauss. Agora, se nós tomarmos um mesmo exercício, o mesmo raio de curvatura, porém com uma distância de 40 centímetros de distância focal. Então, a gente sabe, distância focal não, a distância do objeto. Sabemos que a distância focal é 30, a distância do objeto vai ser qual? 40. E a distância da imagem nós não sabemos. Percebam que se nós fizéssemos os cálculos, 1 sobre f igual 1 sobre p mais 1 sobre p', teríamos 1 sobre 30, 1 sobre 40, mais 1 sobre p'. Se vamos organizar aqui para ficar até um pouco mais direto, então ficaria 1 sobre p' igual 1 sobre 30 menos 1 sobre 40. Perdão. Então, se nós calcularmos aqui, vamos ver que o MMC de 30 e 40 é 120. 120 dividido por 30 é 4. 120 dividido por 40 é 3. Então, vamos ter aqui 1 sobre P' igual a 1 sobre 120. Então, o cálculo aqui nós vamos encontrar é P' igual a 120 centímetros. Ou seja, a imagem vai se formar atrás dos 40 centímetros ali. Bom, então o que nós vamos fazer é pegarmos a imagem, vamos trazer aqui para baixo. Então nós temos 120 centímetros aqui. Então colamos. Veio 40, olha que coisa que legal. Já veio a imagem com a marcação. Vai contribuir muito. Agora vamos fazer aquele pequeno ajuste para poder auxiliar vocês na compreensão. Eu vou colocar a régua aqui, ela vai estar aproximadamente pouca coisa. Pouca coisa. Vou até tirar esses pontinhos que foram feitos aqui na hora que eu fui construir. Pouquíssima coisa de 20 centímetros. Tem um pouquinho mais de 20 centímetros. Então, deixar aqui mais ou menos onde está essa marcação de 20, onde está o 10, e vou aproximá-la. Eu gasto um pouco mais de tempo nesse ajuste para poder ter uma ideia mais ou menos. Bom, então a régua aproximadamente é um pouco mais. Nesse caso aqui deu quase 2,5 centímetros, tá? Então, a distância aqui que a gente vai deixar no cantinho é 10 centímetros. Deixa eu só tirar a régua aqui. 10 centímetros. O espelho é aproximadamente 2,5 centímetros da régua, tá?
Eu vou deixar mais ou menos aqui, porque daí pelo menos a gente tem uma ideia de tamanho. Bom, vamos traçar as linhas. Então, a primeira linha vai sair vai sair daqui de cima, bate no espelho, vai passar pelo vértice, tá bom? Então, ela vai formar aqui atrás. A segunda linha vai sair inclinado passando pelo vértice, depois vai formar atrás do espelho. Então, as linhas aqui não vão se cruzar até por causa da escala, tá? Então, e até mesmo a curvatura da geometria do desenho não vai permitir isso. Ela vai formar aqui embaixo, como se fosse bater lá no fim. Então, eu vou aproximar aqui, como se fosse fazer isso aqui no espelho, ó. Vou traçar. Ela vai bater aproximadamente aqui e vai formar bem lá atrás. Então, a imagem vai formar bem atrás do espelho. Então, eu vou puxar um pouquinho o desenho aqui. E eu vou dar uma extensão do espelho. Então, muitas vezes acontece que, de acordo com a sua distância, a formação da imagem não acontece por causa dessas distâncias, das distâncias focais. E também as distâncias da imagem com o espelho. Então, eu vou traçar uma linha auxiliar aqui, como se fosse o espelho coincidindo. E vou, de certa forma, realizar a formação do espelho, da imagem. Então, a imagem vai formar muito lá atrás, então fora até da nossa escala de visão. Então, vou colocar aqui a imagem. Então, tá até um pouco fora do nossa linha de... nosso campo de visão a imagem. Então, ela vai formar bem atrás do espelho. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente... já formará aqui atrás. Dentro de uma escala, 10 centímetros a 2,5, 120, ela estaria próximo de 150 centímetros à sua esquerda, ou seja, a imagem formaria ali atrás. Então percebam que, à medida que eu vou aproximando do espelho, eu vou mudando a imagem ao ponto que, de acordo com as distâncias, principalmente se a distância estiver entre o foco e o espelho, que vai ser a parte 3, nós vamos perceber que a imagem vai se alterando. Nesse caso ainda, a imagem formada vai ser maior invertida e real. Uma outra forma que você pode considerar o aumento é usando essa fórmula aqui. Aumento de Gauss é menos I sobre O igual a P' sobre P. Eu sei que menos I, tamanho da imagem é 3. Eu sei que a imagem formada até pelos cálculos deu 120. Eu sei que a distância que ela se encontra é 40. Então, menos I, 40 vezes esse 3 passará multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes 120 por 40. Aí eu posso fazer as contas e descobrir que eu vou chegar a menos, aqui não posso esquecer que tem um menos aqui. Menos 9 centímetros. O que significa dizer esse menos 9? Que a imagem vai ser invertida. E obviamente será. Até porque o cruzamento da imagem, percebam essa linha e essa linha, estão abaixo do eixo, considerando para cima positivo e para baixo negativo.